assim como as costas do nosso Senhor foram marcadas pelos chicotes, pelas chibatadas com 3 pontas de metal, porque naquele momento ele não estava preocupado com a dor que ele ia sentir, ele estava preocupado em trazer para a humanidade a salvação. Só que a gente enfrenta um grande problema, irmão. Nosso ego, nosso eu, a gente não desce. Muito pelo contrário, nós queremos ser como gaviões. Nós ferimos uns aos outros. Nós machucamos uns aos outros. Nós predamos uns aos outros. Nós somos os predadores. Quando, na verdade, Deus está falando assim: quem mandou vocês? É isso que Jesus está falando para os religiosos. Quem mandou vocês serem assim, rapaz? Rapazes, rabino, o que quer que seja, pastor, presbítero, quem? A galera da igreja daquela época. Não era para vocês nem serem isso tudo. Ô, eu queria reunir vocês como pintinhos debaixo das minhas asas. Mas o que é isso? Você não precisa fazer nada, só descansa, desfruta da proteção, se alimenta, vai comer bichinho aí, ó, vai comer o fruto da terra. Quando o gavião aparecer, foge aqui para dentro de mim e deixa comigo que eu resolvo. A gente não faz isso. Você já percebeu que nós estamos sempre buscando uma segurança, uma garantia para a nossa vida, a gente mesmo? Quando, na verdade, presbítero Santo, a gente não consegue garantir nem a vida daqui a 2 minutos. Mas a gente quer trazer uma segurança com base no nosso próprio braço. E nesta noite, Jesus está dizendo assim: não sejam como os religiosos daquela época, sejam como pintinhos. Ai, pastor, que ofensivo. Não, pintinhos. O que o pintinho é? Frágil, dependente. Em muitos momentos, medroso. Só que é o seguinte: ele sabe a direção que tem que tomar quando a coisa aperta. E se ele perceber que a galinha foi para cá, ele vai atrás. E se a galinha for para cá, ele vai atrás. Porque ele sabe a direção que precisa tomar para a sua vida. Porque ele reconhece que o gavião está sobrevoando. Lembrou de algum outro texto? Ele sabe que o gavião está à espreita. Está à espreita. Então, opa, a galinha está para lá, vou para cá. Opa, eu vou para a direção. Quando o gavião brota, irmão. Agora eu falei igual carioca, embora eu seja mineiro. Quando o avião brota, o pintinho, a galinha vem. Você pode até me ferir, mas aos meus filhos não. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. A minha guerra, a tua guerra, irmão, é uma guerra espiritual. E a gente está querendo vencer uma guerra espiritual que nós não temos força para vencer. Eu e você não temos força para vencer guerra espiritual. Você pode ser o super crente, a super mulher, o super. Não vai vencer guerra espiritual sem a proteção, sem a presença do Espírito de Deus na minha, na tua vida. Quem nos garante a vitória é o Senhor. Eu vejo tanta gente aí brincando com essas coisas, tantos pastores, dando ordem em demônio. Estou falando que você tem medo de demônio, não. Você pode colocar as mãos, mas só vai sair se for em nome de Jesus. Não é teu nome. A gente só não vive sob, embaixo, abaixo dele, não é sobre, não é acima, é abaixo de, abaixo das asas do Senhor, se a gente não quiser. E a verdade é que, às vezes, a principal estratégia do diabo, irmão, como um predador, principal estratégia no mundo animal é assim. Uma das principais estratégias do predador é sempre
separar a presa do bando. Não é diferente no caso do pintinho. Se o pintinho for teimoso, der uma escapadinha, se afastar da presença da galinha e a distância não permitir mais o retorno às asas, já era. Não por culpa da galinha que está ali disponível, por conta do pintinho que se afastou. Amém? Muitas vezes nós somos feridos, somos vilipendiados, porque nós nos afastamos da presença daquele que nos guarda. O que não quer dizer que a gente não vai, em algum momento, errar. Nós somos sujeitos a isso mesmo. Mas a palavra de hoje, a reflexão, é para você pensar o seguinte: existe um Deus, é simples, só que é profundo. Existe um Deus que decidiu sofrer por mim e por você. Só que isso já está feito. Paulo vai dizer: se ele não poupou o seu próprio filho, por que não nos daria todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o que você quer que Deus faça mais para provar que ele te ama? Não tem mais do que provar. Ah, pastor, então o que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós precisamos mudar a direção da nossa vida. Nós precisamos pensar no governo da nossa vida, em tudo, irmão. Trabalho, igreja, escola, família, relacionamento, segurança, tudo. Não pense você que a proteção virá porque você tem um ótimo plano de saúde. Não pense você que a provisão virá porque você tem muito dinheiro guardado. Não pense você que a igreja vai crescer porque teu dízimo é maior. Não pense você que a igreja vai crescer porque nós temos algumas habilidades aqui que outras pessoas não têm. Não é isso. Nós precisamos nos comportar todos os dias como filhos dependentes do Pai para tudo. Frágeis como pintinhos. Independente do cargo que você ocupa, do dinheiro que você tem, da posição que você tem. Só que o mundo está nos impelindo a sermos leões. E aí que está o problema, porque mexe no nosso ego. Ninguém quer ser pintinho, todo mundo quer ser leão. Todo mundo quer ser o rei da selva. Estou falando bobagem aqui, igreja? Não é? A gente está sempre buscando um lugar de destaque, um lugar de poder, um lugar de governo, um lugar de notoriedade. E Deus está falando assim: sejam pintinhos, reconheçam suas fragilidades. E se o bicho pegar, corre para dentro de mim, corre para meus braços. Busque minha proteção, porque o sacrifício já foi feito. Aí eu lembro de outro texto: nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se o Senhor não deixar. E a gente está com medo do cenário econômico. E eu, como pastor, estou com medo da igreja não ter os recursos para manter essas portas abertas. E você é o chefe da tua casa e está com medo de faltar a provisão. Hoje é um dia de descanso. Aleluia. As asas estão abertas. Decida se você vai para baixo ou não. O Espírito Santo sempre dá a direção. Cuidado para onde você está indo. Soldado distraído numa guerra é o primeiro a ser abatido. Pintinho longe da galinha é o primeiro a ser devorado. Está entendendo?